esse tiozinho é bom. Negligência. Uma palavra que pesou durante todo o caso de Annelise Mitchell. Caso você não o conheça por esse nome, deixe-me refrescar sua memória. A história serviu dessa garota de inspiração para o filme O Exorcismo de Emily Rose. Mas não tenho certeza, hein? Lembrou, não é? Teve coragem de assistir? Bom, a gente já viu esse talvez filme? O final de Annelise fosse diferente se Neia, o medo vamos falar de demônio, tá misturado repreendido. à crença Credo. não tivesse cegado os envolvidos. Em uma busca frenética por uma cura, os pais da menina ignoraram o sinal mais importante. Annelise, A gente já viu, será, assim como Thiago? eu e você, possuída ou não, tinha um corpo vivo que precisava de cuidados para chegar ao outro dia. A trajetória dessa jovem é curta, porém cheia de acontecimentos que dariam para uma vida inteira. Ela nasceu no dia 21 de setembro de não. 1952, na região alemã Eu da não lembro. Baviera. Foi lá onde cresceu, ao lado das 3 irmãs. Depois, Em uma família extremamente devota ao catolicismo. Isso, por si só, fez com que ela aprendesse desde cedo as normas da igreja e se tornasse uma garota que frequentava a missa 2 vezes na semana. Mas digamos que a proteção que ela poderia adquirir com essa rotina deu certo apenas até determinada idade. Isso porque as coisas começaram a ficar estranhas quando Annelise tinha 16 anos. Apenas 7 antes do trágico final que a aguardava. A história conta que a jovem perdeu a consciência de uma hora para outra na escola. E, em seguida, passou a caminhar como se estivesse atordoada. O único problema é que Annelise não se lembrava desse acontecimento. Na verdade, falaram que um cara até morreu, né? os únicos que explicaram a situação foram familiares e amigos, que disseram que a menina estava em uma espécie de transe. E bastou 1 ano para que ela experimentasse um episódio semelhante. Lá ele ficou estranho isso aí, Lorde. Que isso? Ela estava dormindo quando fez xixi na cama. Tá E acordou em outro estado de transe. Ixi. Só que dessa vez, acompanhado por uma série de convulsões. Bate nele, Henry. Annelise tremeu de forma descontrolada, o que fez seus pais ficarem preocupados a respeito. Vai chorar então por onde? Lá ele? Ela se consultou com um neurologista. Sai daí, Lorde. E recebeu um diagnóstico pautado na ciência. Epilepsia do lobo temporal. Foi estranho isso aí. Perda de memória, convulsões no banho e até ainda. mesmo alucinações auditivas e visuais são alguns dos sintomas dessa doença. Choro de fezes, credo. Muito parecido com Thiago, os 2 episódios que Annelise passou. Você não acha? O fato é que os médicos receitaram alguns medicamentos para a garota continuar seus estudos e seguir a rotina de vida. Ia lá! Ela até conseguiu se matricular na Universidade de Würzburg no ano de 1973, onde foi definida por outros colegas como muito religiosa e retraída. A questão é que quando Annelise deu início aos estudos no ensino superior, ela não enxergava a própria condição de uma maneira, digamos, científica. 3 anos antes, em 1970, a jovem teve uma terceira convulsão quando estava internada em um hospital psiquiátrico. Nessa época, Annelise teria descrito, durante várias vezes ao dia, algumas visões das... Calado, Thiago. Faces do diabo. Annelise foi medicada com remédios para o tratamento Imagina esse tio contando historinha pra vocês antes de dormir. Psicoses. A vozinha dele. Como fazendo esquizofrenia. Só que naná. eles não ajudaram como os médicos pensaram. Dorme rapidinho. Na verdade,
Aí não? Mesmo com os medicamentos, A voz dele, a Igor. condição da jovem piorou. Sai e ela fora. passou a ouvir vozes. Ó. Maldita! Vai apodrecer no inferno! Diziam elas. Cagava nas calças de medo. As coisas foram ficando de mal a pior. Quando a menina não conseguiu olhar para objetos sagrados e nem mesmo entrar em um Vai bater santuário. insônia. Pois Não, a voz dele é boa. sentia como se o chão estivesse queimando como fogo. Nesse cenário, em que a medicina parecia ser ineficiente, Annelise Carinho chegou não à precisa, né, conclusão Iago? Entendi. de que precisava buscar outro tipo de ajuda. Um cafuné. A pobre garota acreditava que só havia uma explicação para o que estava passando: possessão demoníaca. Gil Gomes? Convencidos de que o sobrenatural era o responsável, Eu não conheço o Gil Gomes. Annelise e os familiares procuraram vários padres para fazer um exorcismo que livraria seu corpo do diabo. O problema é que cada um dos membros da igreja recusou o pedido e explicou que, mesmo que aceitasse, precisaria da permissão de um bispo. A única coisa que eles se contentaram em fazer foi recomendar que a jovem buscasse ajuda médica. E foi o que Annelise e a E aí, família Elias, fizeram. como você tá? Mas quem disse que funcionou? Tamo Se bem, tivesse você. dado certo, talvez essa história teria um final feliz. Enquanto tomava novos medicamentos, a garota piorou fisicamente e mudou tanto seu comportamento que até parecia Qual cabelo, outra Igor? pessoa. Veja bem, ela acreditava cegamente que estava sendo possuída por um demônio. E longe de mim duvidar dessa história. E aí, Nando? Longe. Voltou. Mas o fato é que tudo isso contribuiu para o que aconteceria a seguir. Annelise ficou agressiva Boa, fica um pouco e nós. certo dia tirou as roupas do corpo. Passou a fazer agachamentos de maneira compulsiva, rosnava e latia como um cachorro. Credo. E tá até comeu repreendido. insetos. Credo. Em um dos episódios assustadores, Annelise bebeu a própria urina e ainda Felipe? mordeu a cabeça de um pássaro morto Credo. até arrancar a cabeça fora. Do cu. Fala do Nesse boga, meio fala... tempo, enquanto o quadro da garota piorava, os pais continuaram procurando um sacerdote que acreditasse na possessão demoníaca até encontrar o padre Ernest Alt. Em documentos Olha, sobra tudo pro Maranhão. judiciais, ele disse que Annelise Marco não do céu, essa parecia história é real, tá? epilética, dando a entender que os sintomas provavelmente tinham a ver com o sobrenatural. Foi então que Ernest levou uma petição ao bispo da região, Ele tá Joseph contando a história Stanger, da menina que foi e possuída. o pedido para que o exorcismo acontecesse acabou história sendo é real. aprovado. O bispo deu a permissão a um padre local, Arnold Renz, para fazer o procedimento. E o real. único, Tem até porém, filme. era que tudo deveria ser realizado em total sigilo. Isso porque até então, sessões de É exorcismo real, Igor? não era muito comum entre os Vocês católicos. não viram a fita real dela? É verdade que a prática se popularizou no século XVI e até foi registrada Olha no esse livro confusão que é meu Rituale Romanum. Só que as coisas eram diferentes na segunda metade do século XX. Na época em que a história de Annelise aconteceu, o exorcismo estava voltando a cair no interesse das pessoas. Então, Nando, porque mostrou aqui no começo que ela tomava muitos remédios. E deve ser aqueles remédios bem pesados. Às vezes ela tava tendo só uma convulsão, será? Só que o foda é que tem áudio, depois a gente coloca depois desse vídeo. A net do Serviço Tão Cocô? Ah, mentira, Marco.
E os dados móveis, tá ruim também? Mano do céu, E boa um dos noite, como você grandes tá? motivos para isso tinha a ver com a crescente onda de filmes e livros com a Tá feliz? temática. O Exorcista está aí para não me deixar mentir. Bom, a primeira sessão de Annelise foi realizada no final de setembro de 75. E digamos que, perto das outras 66 sessões de exorcismo, essa teria sido uma das mais tranquilas. No intervalo de 10 meses, os pais da moça decidiram parar de fazer consultas nos médicos e focaram exclusivamente no procedimento religioso. Cada sessão durava até 4 horas. E foi através delas que Annelise disse acreditar que 6 demônios a estavam possuindo. Entre eles estaria Lúcifer, Adolf Hitler, Judas Iscariotes, Caim, o imperador Nero e o sacerdote, chamado Fleischmann. Só que a possessão desses demônios não era de comum acordo, se é que podemos chamar assim. Na verdade, todos eles estariam disputando a posse do corpo de Annelise. E cada um estava se comunicando através da garota por meio de rosnados, como se discutissem entre si. Tanto as fotos quanto os sons gravados das sessões são perturbadores. Lá. É real isso aí? Pera. É real, Emily Rose. Gente, eu nunca vi essa fita. Mas uma coisa eu sei. Aquele pedaço. É muito triste ver uma jovem com seus 23 anos passar por tudo isso. Annelise se ajoelhou tanto para orar que chegou a quebrar alguns ossos e rasgar os tendões dos joelhos. Ela estava decidida que a única saída para os seus problemas era a fé. Ela tá possuída. E talvez a menina estivesse certa. Ou podia ser esquizofrenia. Annelise Pera. Mitchell. Quem é esquizofrênico pode ficar assim? Pode, né? Como que fala? Porque você viu que eles abandonaram o tratamento? Então, às vezes, ela tava tendo um... Cadê o Chimbis? Não, sem o remédio, acho que talvez fique, né? Ver coisa, Felipe. E aí, Titã Matador, você tá bom? Boa noite. Bafômetro tá repreendido. Só encontrou a paz novamente quando faleceu. Ai, isso bateu foi nela! No dia 1º Mano, de fica real julho isso de aí. 1976. Mano, Depois de Ixi, eu nunca tinha visto 67 sessões olha como ele tá de tratando exorcismo. ela. Uma morte trágica. Às vezes ela só tinha esquizofrenia. E que, de acordo com investigações, poderia ter sido evitada se alguma coisa tivesse sido feita uma semana antes. E não alguma coisa religiosa. Afinal, A medicina era uma bosta, ela verdade? não partiu por culpa dos demônios. Como a garota parou de comer lentamente durante os 10 meses de exorcismo, Olha seu corpo isso. se tornou fraco. E ela acabou Será que deixando não é esse real? mundo Tá como escrito real lá, uma ali embaixo? vítima da desnutrição e desidratação. O que era para ter sido feito em sigilo acabou se tornando uma história famosa na Alemanha. Principalmente depois que os pais de Annelise e os 2 padres responsáveis pelo exorcismo foram acusados pelo Estado de homicídio culposo. Nossa, ele foi preso. No tribunal, uma gravação de uma das sessões espirituais até foi usada como prova, mas de nada adiantou. Os 2 padres foram considerados culpados e, ao invés de terem sido presos, receberam apenas uma multa. Já os pais da jovem não receberam nenhuma punição, porque a acusação do caso chegou à conclusão de que eles sofreram o suficiente.
Parece até uma desculpinha, não é? Mas você sabia que esse critério está presente no direito penal alemão? Está. Infelizmente, no meio disso tudo, quem mais sofreu foi Anneliese, que, estando muito doente ou até mesmo possuída, Olha lá, não real Emily merecia Rose. padecer tanto em seus últimos meses de vida. Às Olá, vezes, bebezinho, descansa. Obrigado por ter a passado na crença live, viu? pode chegar ao Tamo junto, ponto é de nóis. que a verdade e o perigo passam despercebidos. Ah, mas é 1 hora de vídeo, Cocôzão? É. Pense a respeito. As imagens é daí? Ah. Caralho, a foto dela. Como coloca? Os áudios. Ó. The apple. Porra, é essa? Ihr Klötze. Nein, ihr Klötze. Einmal mir Klötze. Oh, so gerne Milane, do, ich gerne, do. Sind wir schon 3? Ah, wie. Was ist so eine Scheiße? Tá repreendido em nome de Jesus Cristo.